como que o salmista está se perguntando. Digo mais, a dificuldade que temos aqui nessa passagem é uma dificuldade que remonta à nossa maneira de encarar esses momentos da nossa vida. Veja, nós sempre achamos que tudo deveria ser fácil, simples, arrumado e na hora que a gente quer. Certo? Pode ser que a gente pegue um conceito assim, que um dia ter um outro dia, que as coisas sempre aconteçam naquela rotina que nós estabelecemos. A gente gosta de tudo arrumadinho, isso em lugar, que as coisas aconteçam no tempo que a gente espera que elas aconteçam, da maneira que a gente espera que elas aconteçam. Certo? Errado. A Bíblia não nos garante em momento algum que as coisas que acontecerão na nossa vida serão do jeito que a gente espera que seja. Perplexidade é essa condição de não entender os caminhos do Senhor. E a Bíblia sempre nos diz isso, que os caminhos de Deus são sempre mais altos, que os pensamentos dele são sempre diferentes dos nossos, de que a maneira de Deus agir é sempre contrária às nossas expectativas na maioria das vezes, de que Deus não olha apenas o que nós olhamos, a nossa visão é limitada, temporal, definida, num espaço e num tempo. Como disse alguém passado, Deus olha o fim desde o princípio. Deus já sabe tudo que estará acontecendo nos seus pormenores. E não há nada que fuja do controle dele. O que a gente imagina que nós também temos essa capacidade, mas não temos. A nossa mente é limitada, é pequena, é temporal, é fraca por causa do pecado. Nós não conseguimos enxergar tudo que diz respeito ao momento que estamos vivendo. Então, a surpresa não deveria ser algo comum e natural para nós. O salmista está experimentando algo que é comum, que é natural. Quando ele fala para nós em algo como o Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo, ele está dizendo algo que é profundamente natural. Mas tem uma segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção. Não é só natural. A perversidade do salmista não é pecado. Há muita gente que pensa, meus amados, que fazer essas indagações a Deus, e dizer, Senhor, eu não entendo, eu não consigo compreender o que está acontecendo comigo, eu não consigo conciliar essas coisas daquilo que eu estou vendo. As pessoas imaginam que isso é pecado, mas não é. É bem verdade, meus amados, que há muita gente hoje que pensa que ser cristão é sempre andar nas nuvens. É ter sempre um sorriso nos lábios, é nunca estar passando por aflições, é nunca estar passando por dificuldades, e é nunca dizer para ninguém que quase caiu, que quase se desviou, está sendo afligido toda manhã, está sendo castigado, que está passando um mal bocado na sua vida. As pessoas pensam que hoje nós não podemos usar essa linguagem. Elas imaginam que são melhores, por exemplo, do que o apóstolo Paulo. Só que eu vou provar isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4:8. Veja o que ele diz acerca dele mesmo para nós. 2 Coríntios 4:8. E veja como que o apóstolo fala algo acerca dele, da sua experiência de vida com Deus. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados. Mas o desespero é pecado, porque o desespero é deixar de confiar que Deus está no controle de tudo. O desespero é o sujeito que diz assim: não tem nada para ser feito, então agora Deus está no controle, Deus não sabe mais o que vai fazer. Isso é pecado. Mas ficar perplexo não é pecado. Dizer para Deus: Senhor, eu não entendo. Senhor, o que está acontecendo comigo está além das minhas possibilidades.
Senhor, eu não consigo conciliar essas coisas ao redor de mim com aquilo que eu vejo na tua palavra. Perplexidade, a perplexidade do salmista não é algo que deveríamos surpreender, como também não é pecado. Mas deixa eu abrir meu coração nessa manhã. Eu não sei, eu não entendo, e ainda a gente não é capaz de compreender o que Deus está fazendo. Comigo está aparecendo muito. E aí ele disse isso a Deus de uma maneira muito franca e muito honesta: Senhor, tu estás no controle, mas eu não sei. Não sei. Não consigo compreender os teus caminhos. Os salmistas estão dizendo que essa sensação é algo natural para nós. Porque nós somos limitados, nós somos finitos. E quando Deus age com a gente, Ele há sempre de nos surpreender. Ele sempre nos levará a lugares que nós não entenderemos e não nos compreender. A história desse homem, meus irmãos, é a história de todos nós. Mas a gente não se perguntou: Senhor, para onde tu estás me levando? Senhor, por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que as circunstâncias ao meu redor parecem ser sempre melhor do que eu tenho experimentado? Senhor, por que o emprego não tem? Por que meu filho está muito doente? Senhor, por que me parece que o meu vizinho que não tem nada contigo está sempre vivendo tão bem, tão feliz? O que está sucedendo ao meu redor? A perplexidade do salmista não é pecaminosa. E não pense que isso não acontecerá conosco quando nos encontrarmos na mesma posição que ele. Perplexos, mas não desesperados. Isso me leva ao terceiro ponto, a terceira lição de nós nessa manhã. O salmista nos adverte que, se por um lado a perplexidade deveria nos surpreender, se por outro lado a perplexidade do salmista não é pecado, toda perplexidade, todo momento de não entender o que Deus está fazendo, abre a porta para o pecado e para a tentação. Todas as vezes que a gente está nessa situação de não entender os caminhos do Senhor, somos presas fáceis para cometer pecado. A grande mensagem desse salmo é exatamente essa: o que fazer em momentos como esse? Como lidar com essas situações? Como proceder quando esses conflitos aparecem no nosso coração? Talvez você não esteja experimentando aqui agora, como eu já disse, mas prepare-se, abre-se, alimente-se, arrume argumentos na sua vida para que quando eles vierem, você saiba lidar com eles. E a grande mensagem desse salmo é que tudo que deve ser feito nesses conflitos é transformá-los num grande momento de vitória para nós. É fazer com que essa perplexidade, os conflitos advindos, oriundos, provenientes dessa perplexidade, sejam instrumentos em nossas mãos para nos aproximar cada mais de Deus. É isso que Deus faz. Ele não permite que aquele momento de perplexidade, de não entender, de não compreender os caminhos de Deus, o afaste do Senhor. Ele aproveita aquele momento, aquela dificuldade, aquela aflição, para agarrar-se ainda mais ao Deus que ele serve. Se você der uma olhada, meus amados, é isso que ele nos diz no primeiro versículo. Olha, tudo aconteceu comigo. Tudo que eu vou te escrever agora aconteceu comigo, mas uma coisa eu não sei agora. Ser é melhor do que eu sabia antes de tudo acontecer comigo. Deus é bom. Deus é bom para Israel. Deus é bom para os ímpios de coração. Mas eu posso dizer isso com a boca cheia, com mais convicção, porque tudo que eu experimentei me ajudou a compreender
passa um momento de se afastar do Senhor. Ele usou aquilo como um momento apropriado para estar muito na luz de Deus. Meus amados, isso está repleto na Escritura. Vamos lembrar aqui apenas mais um personagem, mais um homem de Deus do passado, que fez o mesmo que esse salmista. Pense na vida de Jó. Se você puder em casa hoje, eu quero que Jó faça isso. Ele diz que um dia Jó perde tudo que tem. Todos os seus filhos, todo o seu rebanho, toda a sua vida. Ele coloca uma doença que faz ele ficar todo cheio de machucados e feridos. Ele diz que ele fica coçando o corpo dele com um pedaço de carne. E depois de ele experimentar por aquilo, ele fica 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. Jó estava perplexo. Eu não tenho dúvida. Senhor, ontem eu era o homem mais vivo da face da terra. E lembre-se, Jó não tinha pecado. Acredite que ele era um homem temente a Deus. Jó não estava em pecado por causa daquelas coisas. Os amigos de Jó estavam fazendo esse argumento. E Deus vai fazer eles passarem vergonha. Porque o problema de Jó não era pecado, não. Era Deus agindo na vida dele. E Jó ficava com o boca aberta, sem saber o que pensar. O tempo passa. Jó reconstrói toda a sua vida. E leia o que nos diz no capítulo 42, aí mesmo pertinho do livro de Salmos, no versículo de número 5. Eu quero terminar lendo aí nesse texto. Olha, Senhor, eu te conhecia, só que eu vi. Mas agora os meus olhos te veem. O que já fez? Transformou aquele momento de perversidade numa grande vitória na vida dele. Aos Estados Unidos, meus irmãos, quando nós recebemos 8 milhões, ou a gente vive amargo, ou a gente faz uma gostosa e não nada. Na vida espiritual é diferente, não. Quando a gente está perplexo, quando a gente não sabe o que Deus está fazendo, quando a gente não entende, não consegue compreender, isso é natural, não é pecado. O caminho que os salmistas estão nos dizendo é de nós permitirmos que Deus faça tudo o que Ele está fazendo. E que a gente use esse momento para aumentar o nosso apelo ao Senhor. Talvez alguns de nós estejam passando exatamente por ele. Porque eu estou experimentando desses dias, meus irmãos. Aflição, problema, questões, dúvidas. Talvez a gente esteja aí passando por várias, muitas dificuldades na nossa vida. Isso que o salmista está tentando dizer. Que Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Não deixe que nada roube isso do seu coração. Não deixe que por nenhuma circunstância, nenhuma perversidade faça que você não enxergue. Mas mais do que isso, aproveite esse momento para agarrar-se nesse Deus. Faz aquilo que
Senhor Jesus fez o dia que estava no Getsemane. Jesus sai para orar solitário, então diz a Deus, Pai em sua oração: Pai, se possível, faça de mim este cálice. Jesus estava complexo. Jesus estava dizendo: Senhor, o Senhor pegou a possibilidade de salvar os homens, a não ser que eu morra na cruz. Faz isso. Mas não tem problema. Jesus deixou de confiar na vontade do Pai. Ele completa, mas seja feita a tua vontade. E não. Porque tu és sempre bom. É bom para os ricos de Israel. Bom para aqueles que preservam o coração de Jesus. Submeter-se a Deus e os seus desejos fáceis. Confiar plenamente nele como aquele que há de acontecer em sua vida. Se eu lhe perguntasse, você pode dizer isso para a sua vida hoje? O Senhor é sempre bom. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu vejo problemas, mas sei que todos eles estão produzindo bem no final. Olha, meus amados, se você responde isso com um sim, você começa a compreender o que o salmista está querendo dizer. Mas se você não tem ainda condições de dizer isso diante de Deus, eu imploro que você considere que Deus está falando no seu coração. Submeta-se a Ele. E Ele sempre para o melhor para nós. Hoje, aprendemos algumas coisas muito gerais desse texto. Mas eu lhe convido na próxima semana, nós aprofundemos um pouco mais a visão e as lições do episódio da tradição nos dá. E que ela nos ajude a entender os caminhos e o método de Deus em agir com nós. Amém, meus irmãos? Fale com o Senhor. Eu não quero orar com você e você ora. Para que você ore sozinho. Coloque diante de Deus aquilo que está em seu coração, aquilo que Deus falou ao seu coração. E aquilo que certamente pode ser usado para a sua vida e para a sua caminhada com o Senhor.